saíram pesquisas Quest, encomendadas pela TV Globo. Vamos começar com a pesquisa para São Paulo. Veja, curiosamente, a pesquisa traz um resultado semelhante ao Datafolha, mas com uma pitada, um tempero, digamos assim, para essa campanha. Um empate triplo entre Nunes, Marçal e Boulos, mas Nunes e Marçal estão numericamente à frente, segundo a Quest. O Boulos ficou numericamente atrás. Como há a margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Isso é um fato que está sendo repetido nas principais pesquisas. Está aqui, portanto, estão aqui os números. Ricardo Nunes, 24%, veja que ele tinha 19%, foi para 24%. Um crescimento real do atual prefeito da cidade de São Paulo. Vale lembrar que a pesquisa Quest, dessa vez, pega o impacto da campanha no rádio e na TV. A TV com um forte impacto ainda para a definição do voto, segundo a Quest. Pablo Marçal tinha 19% e agora tem 23%. Então, Nunes 24%, Marçal 23%. O Boulos tinha 22%, oscilou para baixo, agora tem 21%. Quem está caindo é o Datena, que tinha 12%, agora tem 8%. A Tabata Amaral continua com seus 8%, estagnada. Marina Helena tinha 3%, oscilou para baixo, agora tem 2%. Outro que pontua é o Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, com 1%, ele tinha 2%, os outros não pontuaram. Indecisos, 5%, não vão votar ou votam branco, 8%. Está aqui o gráfico também da pesquisa Quest. Bom, na pesquisa estimulada, não estimulada, a instantânea, a gente vê daqui a pouquinho, mas aqui está a simulação segundo turno. Veja, há 3 cenários de segundo turno, entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Segundo a Quest, neste momento há uma folga para o Ricardo Nunes, com 50%, 30% para o Pablo Marçal. Nunes contra Boulos, o Nunes também tem vantagem, 48% é 33%. Já Boulos contra Pablo Marçal, eles estão tecnicamente empatados, mas o Boulos numericamente à frente com 40%, Marçal 39%. Bom, falei esses números, vamos agora chamar o José Roberto de Toledo, que está conosco. E aí, Toledo, qual diagnóstico você faz? Está animada essa campanha em São Paulo, o empate triplo persiste e a Quest mostra Boulos numericamente atrás. Qual que é o impacto da TV? Qual que é o impacto do fator Tarcísio? Bolsonaro impacta, não impacta? O que você está vendo por trás desses números? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Diego? Foi um começo cabal que você fez. Você chegou a ser cabalístico, mas foi definitivo. Diego, a única coisa que dá para falar com algum grau de confiabilidade é que existe um empate triplo, que você já falou. Não mudou isso se você pegar as últimas 4 pesquisas que a Rede Globo comprou, 2 do Datafolha e 2 da Quest. Esse cenário não mudou nas últimas 4 semanas. Essas oscilações numéricas podem querer dizer alguma coisa ou não. Eu vou te dar um exemplo de por que eu estou colocando tantos senões aqui nessa minha explicação. Se você alinha as 4 pesquisas pagas pela Globo, começa com uma da Datafolha, daí tem uma da Quest, daí tem uma da Datafolha, daí tem outra da Quest. E pega, por exemplo, a intenção de voto espontânea, aquele voto que a pessoa dá sem precisar ler a cartela com os nomes dos candidatos, portanto é um voto supostamente mais consolidado. Não faz muito sentido, porque você pega, por exemplo, a intenção de voto espontânea no Marçal. Datafolha, primeira pesquisa, 13. Segunda pesquisa da Quest, 10. Teoricamente, teria uma oscilação para baixo. Aí vem o Datafolha da 15. Teria subido 5 pontos se fosse comparar entre os 2 institutos. Daí vem a Quest da 15 de novo. Aí você pega o Boulos, ele vai 17, 12, 19 e 14. Não faz nenhum sentido, porque sobe e tal. Então, assim, eu prefiro, quando você tem 2 institutos com metodologias diferentes, né? O Datafolha faz pesquisa em ponto de fluxo, ou seja, aborda as pessoas na rua ou em lugares por onde elas circulam, e a Quest, até onde eu sei, faz pesquisa domiciliar. A tendência é que sempre haja uma diferença. Mas quando a Globo comprava do antigo Ibope, depois do IPEC e Datafolha, essas diferenças costumavam ser um pouco menores. De qualquer jeito, eu prefiro analisar separadamente, tentando identificar os movimentos, porque se botar tudo junto aqui não faz sentido nenhum.
Pelo Datafolha, a gente tem um empate técnico que está mais ou menos consolidado e sugerindo que o Marçal teria chegado muito próximo de um teto de crescimento dele. Se a gente olhar agora, uma coisa que dá para ter, acho que falar com mais confiança, é que quem conseguiu fazer alguma oscilação para um pouquinho além, talvez, da margem de erro, embora aí vai uma explicação técnica chata, quer dizer, o Nunes oscilou, se a gente considerar exclusivamente a pesquisa da Quest, ele oscilou 5 pontos. A margem de erro máxima da pesquisa é 3. Teoricamente, seria uma oscilação dentro da margem. Só que, como eu digo, é margem de erro máxima, para 50%, né? Se você considerar o percentual do Nunes, eu não cheguei a fazer a conta, mas no olhômetro aqui eu diria que está fora da margem. Então, a única conclusão que eu tiraria com algum grau de confiabilidade é que ele sim, o prefeito, se beneficiou da campanha de horário eleitoral que não é gratuito no rádio e na televisão. Ele tem praticamente 2/3 do tempo de todos os candidatos, um exagero que ele tem de tempo de televisão. Ele conseguiu sim faturar em cima disso, se tornar mais conhecido e faturar, inclusive, em cima da boa avaliação, da avaliação positiva que ele tem. Se você pega aqueles que aprovam a gestão do atual prefeito, mesmo que não saibam quem ele é, ele cresceu. Então, eu diria que teve esse efeito. A questão que vai permanecer com esses 3 nomes empatados ali e os outros candidatos ou caindo, como é o caso da Atena Tobogã, começa em cima, termina embaixo, e a Tabata, que está estável, não sai daquele patamar de intenção de votos desde o começo, É. é que vai estar entre esses 3. E só tem 2 vagas, obviamente, né? Quem vai ter mais chances de passar? Isso aí vai depender da aceleração. Se você tem um candidato que aparentemente está acelerando, que é o atual prefeito Ricardo Nunes, e outros 2 que chegaram, o Boulos claramente não cresce, já faz 4 pesquisas, e o Marçal, que talvez tenha parado de crescer, o cenário fica o atual prefeito, e nessa eleição eu acho que todos os prefeitos são favoritos, desde que razoavelmente bem avaliados, aí para o segundo turno, sobra uma vaga entre Marçal e Boulos, que é uma coisa extremamente curiosa, porque você É. tem um candidato da esquerda e um candidato da direita para disputar quem vai com um candidato de direita um pouquinho mais para o centro. Verdade. E tem essa curiosidade, né, da esquerda podendo, segundo as pesquisas, neste momento, existe a possibilidade de o Boulos ficar fora, né, de um eventual segundo turno. Mas tem muito a acontecer e o voto, por exemplo, do eleitor da Tabata pode migrar, né, um voto útil para o Boulos, também mais para o final. Não sei se isso é fato. Tô vendo aqui a espontânea, viu, Toledo? O Marçal tem 15, o Boulos 14, o Nunes 13, Tabata 4%, Isso. da Atena 1. E quase metade dos eleitores, 49%, estão indecisos, né? Então, quer dizer, existe ali um caminho a trilhar. Qual deve ser a estratégia daqui para frente, principalmente dos 3, né? Porque, vamos falar a verdade, tá quase impossível para a bater o da Atena Sim. fora, carta fora do baralho, né? A Tabata tem a ganhar porque ela vai sair maior do que ela entrou nessa campanha, não vai ser prefeita, mas vai ter aparecido, feito uma boa figura, foi a primeira que saiu para enfrentar o Marçal. Ela não cometeu nenhum erro estratégico, como eu acho que a campanha do Boulos cometeu, demorando para atacar o Marçal, por exemplo, né? Agora, eu queria chamar a atenção para essas diferenças metodológicas, parece uma bobagem, mas não. Na pesquisa do Datafolha, tem só 38% de eleitores que não têm candidato na espontânea. Na da Quest tem 49%, é uma diferença de 11 pontos, é muita coisa. Então, eles estão pegando, as amostras são significativamente diferentes. Um está pegando um eleitor muito mais ligado na eleição do que o outro. Isso talvez explique essas diferenças. Eu diria o seguinte, Diego, que essa pesquisa da Quest, ela vai acender uma luz amarela piscante estroboscópica dentro do Palácio do Planalto para que o Lula comece a fazer alguma coisa para tentar tirar a candidatura do Boulos no lugar onde está. Porque se eles não fizerem alguma mudança, não vai mudar. Do jeito que está, já dá para ver, né? 4 pesquisas em seguidas com ele parado, significa que ou você faz uma mudança, ou você vai ter que acreditar em pensamento mágico que, sem fazer nada, vai mudar o comportamento do eleitor.
E qual que é o grande problema do Boulos? No começo, ele estava com dificuldade para se tornar conhecido como o candidato do Lula na periferia petista que tradicionalmente vota nos candidatos de esquerda, né? Elegeu já 3 prefeitos na cidade de São Paulo, Erundina, Marta e Haddad. Agora, o problema dele é duplo, porque além de talvez não saber, ainda não saberem que ele é o candidato do Lula, apoiado pelo PT, etc., esse eleitor, uma boa parte dele, está declarando voto no prefeito, no atual prefeito, no Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes chegou antes nesse candidato. A campanha dele foi mais eficiente, porque ele jogou muito dinheiro e muita propaganda na periferia. Então, é mais difícil. Você precisa fazer o cara mudar de candidato. Não é apenas dizer, olha, sou eu, estou aqui. Eu acho que o Lula vai ter que entrar com mais força na campanha. É a única coisa que eu vejo que poderia mudar esse cenário hoje. Vamos acompanhar, Toledo. Obrigado, viu, por participar aqui conosco. Análise da notícia. Quando é o próximo, Toledo? Já faz aí a público, por favor. O análise só na próxima terça-feira, às 13 horas, mas tem o A Hora, na Verdade, sexta-feira, a em hora. videocast, à 1 da tarde aqui. Quando? Quando? 1 da tarde, né? Né? Sexta-feira, 1 da tarde Sexta- aqui. Sexta-feira, Isso. com Toledo e a Thaís Bilenque. Valeu, Toledo. Obrigado. Bom trabalho para Obrigado, Diego. Um você. abraço.